Ei, gente, boa noite para quem está me vendo agora. Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Espero que estejam rezando também para que tudo acabe logo e a gente possa voltar ao normal. Bom, algumas considerações importantes antes da gente começar. A resenha do livro permanece. O que a gente pode fazer é pensar numa nova data de entrega, tá bom? Vocês também vão ter um pouco mais de prazo para terminar a leitura, né? Eu sei que esse momento agora de estudo no AVA acabou ficando um pouco mais conturbado, né? Porque acaba que a gente tem medo de acumular matéria, espero que vocês tenham esse medo. Então, o volume de matéria está sendo um pouco maior também, então eu preciso de dar um tempo maior. E aí eu vou falar para vocês mais para frente a data, mas eu sei que é daqui a mais ou menos uma média de 2 semanas, não vai passar disso, tá bem? Mas eu vou confirmar com vocês mais para frente. Eu mando direitinho para vocês a data da resenha. Mas eu quero que ela aconteça. Quem já tiver lido o livro, quem já tiver terminado de ler, quem puder já produzir, produz, guarda, faz direitinho quando tiver um tempinho, não deixa acumular essa atividade não, tá bom? Bom, seguimos então. Nessa segunda-feira a gente vai dar início à segunda parte da nossa aula a respeito das funções mentais superiores. É uma matéria que vai ficar com a gente durante um tempinho. Vocês vão aprender. Hoje nós vamos falar um pouquinho de brand, vamos falar de brand senses, e vou explicar para vocês um pouco mais para frente a importância que tem a sensação, a visão, a percepção e todos os sentidos que a gente tem, né? E eu vou explicar isso um pouco mais para frente, então vamos retomar aqui. A gente parou na aula passada exatamente nesse slide, né, onde fala que não basta investir pesadamente no conteúdo da comunicação se o meio utilizado para produzir aquela sensação é indispensável e eficaz. Se ele não for eficaz, se o meio que a gente usa para poder expor o nosso conteúdo de sensação, o nosso conteúdo, né, o nosso alvo, não vai ser alcançado, né? Na maior parte das vezes, o conteúdo ele é importante, mas a forma desse conteúdo é mais importante ainda. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco de 3 tipos de propaganda, que vocês vão conseguir perceber exatamente isso. Às vezes a pessoa tem todo um mecanismo bacana, tem toda uma estrutura interessante, mas a forma como é colocada, ela não é interessante, ela não é eficaz. Tá bem? E aí a gente destaca que a comunicação organizacional, ela muitas vezes ela concorre com a comunicação particular, né? E continuamente recebendo ou atenta a sinais através de seus próprios equipamentos de comunicação. Então, muitas vezes, a comunicação da empresa, ela vai vir ligada, quando a gente fala concorre, né, ela vem muito próxima à comunicação particular da vida da gente, né? Às vezes a gente recebe sinais, a gente percebe, a gente se emociona, a gente consegue observar determinadas situações da comunicação organizacional. A gente consegue ver isso tudo na minha percepção, na minha comunicação particular, tá bom? Na minha maneira de ver. E também, né, claro, através dos meus meios. Vamos pensar assim, existem pessoas que hoje em dia não usam mais computador. Ou usam iPad, ou usam o telefone, ou usam tablet, né? Existem pessoas que não têm mais o hábito de usar computador. O meio de comunicação, sei lá, de João, não é mais computador. Então, antigamente, a gente tinha muita caixa de spam. Eu acho que ainda tem, né? Quem usa muito computador ainda tem essas caixas de spam, que são aquelas notificações que ficam aparecendo constantemente. Em alguns casos, para alguns meios de comunicação, isso já não é mais interessante. Porque hoje, quando como a gente está, né, numa modernidade muito maior, os celulares eles bloqueiam essas caixas de spam. Se vocês repararem, às vezes você entra num site, os computadores também bloqueiam, né? Quando você configura, também bloqueia. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que alguns mecanismos de informação hoje não são mais úteis. E quando eu falo dessa caixinha de spam, é porque quando tivemos, né, aquele grande boom das comunicações e os computadores começaram a vir
para uma realidade mais próxima da nossa vida, era muito comum esses momentos de spam e propaganda. O Orkut, por exemplo, quem é da época do Orkut, a gente tinha em volta do Orkut, nas laterais, uma série de propagandas, né? Hoje, a gente não tem mais Orkut, a gente tem o Instagram, por exemplo, e as pessoas vendem pelo Instagram. Então, o meu meio de comunicação, hoje, por exemplo, é o Instagram. Eu tenho a minha empresa que a gente não tem site, mas a gente tem Instagram. Nossa plataforma principal é o Instagram. A gente vende muito pelo Instagram. Será que hoje, uma pessoa que vai me procurar, que vai me contratar, ela me procuraria mais pelo site ou mais pela plataforma do Instagram? Entendeu? É claro que o site é importante, isso até é o nosso próximo alvo. Porém, o site é uma plataforma cara. Então, a gente tem conseguido um sucesso, a gente tem conseguido uma relevância importante dentro da plataforma do Instagram e o site ficou em segundo plano. Mas eu quero que vocês entendam que se eu investir hoje pesado no site, eu vou ter sim um retorno. Mas eu tenho muito retorno também com o Instagram. Então, as plataformas e os meios de comunicação, eles são particulares, tá? Ou a empresa investe em todos eles, ou ela investe pesado em um único meio, correndo o risco de perder clientes, prospectar clientes que usam o computador, por exemplo, e que não usam um celular com tanta frequência. Vamos pensar, uma pessoa mais velha, um senhor, né? Um senhor gerente que está precisando de um trabalho meu. Eu não tenho site, ele não tem Instagram. Então, seria mais difícil ele ter um contato comigo. Os meios de comunicação são particulares também das pessoas. Além de ter configurações nossas, impressões nossas, a minha empresa tem a minha cara, tem a cara dos meus sócios, eu também preciso entender que o meio de comunicação ele é particular das pessoas. Então, eu preciso me atentar a fazer esse ambiente para todas elas. Eu preciso de ter acesso a todas elas. Tá? É nesse sentido que essa segunda parte começa. E aí a sensação, esse ponto C, é que a sensação são processos ativos, né, como diz esse autor chamado Luria, em que o indivíduo ele participa ativamente. Por exemplo, na produção da sensação de luz, o olho ele deve permanecer aberto para ser impressionado com as ondas, né, que as ondas eletromagnéticas que são impulsionadas até o meu olho através daquele feixe luminoso. A simples produção de estímulo pode se relevar insuficiente para a geração da sensação caso o indivíduo não corresponda ativamente. Então, vamos pensar assim, a aurora boreal. Né? Quem nunca viu, quem nunca ouviu falar, quem não sabe o que é, procura, por favor, depois o que é a aurora boreal. A aurora boreal é um efeito, né, das luzes, é um efeito muito bonito de luz que acontece à noite em alguns pontos do mundo. E são luzes naturais, né? Dos astros e estrelas. Uma sensação muito bonita. É algo muito bonito. Mas eu só vou conseguir produzir essa sensação se eu conseguir ver. Entenderam? Eu só vou conseguir produzir essa sensação, experienciar isso, né, do quanto é bonito, da importância das cores, se eu conseguir ver. Se essas luzes conseguirem chegar até mim. Se eu for cega, eu não consigo experimentar isso. Então, esse processo ele é completamente ativo. A gente tem que participar intensamente nesse processo. O ser humano participa intensamente no processo de sensação. Tá bem? Seguimos. Afirma o seguinte: o sucesso do marketing é consequente aos efeitos que os estímulos ocasionam ao público. Isso justifica a mídia concentrar-se na estética ao divulgar produtos para dispersão de sensações e dedicar muitas vezes menor esforço ao esclarecimento de suas propriedades, como diz o slide. Gente, eu estou meio gripada, minha voz está meio estranha, né? Mas é só gripe. Bom, então vamos pensar o seguinte: por que o slide, o texto e o autor traz para a gente que o sucesso é consequente ao estímulo? Gente, você que está me escutando agora, você come com a boca, né? Mas você também come ao ver alguma coisa, aquilo te estimula. Quando você toca num determinado tecido, você sente a maciez daquele edredom, a fofura daquele travesseiro.
ok? Então, assim, os efeitos que estimulam as pessoas, eles têm que ser voltados não só ao formato, ele tem que ser atrativo às minhas sensações. Quando a gente fala que isso, né, a importância desses efeitos de estímulo, como que as coisas me puxam ao produto, como que o produto me deseja e eu desejo automaticamente aquele produto, quando a gente fala nisso, a gente começa a lembrar de algumas propagandas e como que a mídia, às vezes, ela se concentra em divulgar um produto para me despertar uma sensação, para me deixar com vontade de comprar, para me deixar com desejo de ter, e esquecendo, às vezes, de divulgar as coisas boas que aquele produto tem. Tá bem? Vocês têm que lembrar de uma coisa sempre. A decisão de compra é mais por emoção do que por razão. Ok? Tanto que temos uma leva de compulsões, e uma delas também está ligada à compulsão de compra, enfim. E a gente vai falar disso num outro momento. Mas eu quero que vocês entendam que o ato de comprar, a emoção de comprar, ela está mais ligada à emoção do que pela razão. Tá bem? E vamos pensar no seguinte, vamos pensar nas questões das propagandas. A gente tem hoje em dia, e eu vou falar com vocês mais para frente, a respeito das propagandas de cerveja. O autor ele traz para a gente o seguinte, as pessoas acreditam muito mais no rótulo do que no conteúdo da garrafa. Quem disse isso foi Fernandes. E ele justifica essa maneira de pensar dele porque ele acredita, ele se respalda na grande quantidade de existência de rótulos e de cervejas que não guardam nenhuma relação com a propriedade do produto, né? Ou seja, vamos pensar assim, é muito mais despertador a sensação para algumas pessoas, né? Algumas marcas acreditam que botar uma mulher muito bonita ou botar um homem muito bonito em uma propaganda de cerveja, em um ambiente descontraído, é muito mais interessante, desperta muito mais sensação do que eu começar a falar das questões do lúpulo e do malte da minha cerveja, da quantidade de concentração de malte, se o lúpulo, de onde que vem aquele lúpulo, né? Quantas vezes aquela cerveja é fermentada. Então, é muito mais despertador, desperta muito mais sensação. Eu consigo atingir muito mais pessoas colocando algo desse tipo do que o que realmente a cerveja pode me despertar. O que a textura da cerveja, o gosto, a quantidade de malte, a quantidade de lúpulo, por exemplo. Porque quem gosta, gente, de cerveja aprecia tudo isso, ok? Aprecia se ela é cerveja de trigo, se é uma cerveja de milho, de arroz. Isso tudo para algumas pessoas é realmente muito relevante. O teor de álcool, aonde ela é produzida, de onde que ela veio. Isso é muito importante para algumas pessoas. Isso para mim, por exemplo, que gosto, desperta algumas sensações. Para você que está me escutando em casa, que às vezes gosta de apreciar e não de beber para se entorpecer, por exemplo, pode ser interessante. Para quem gosta de cor, de textura, de saber de origem, de misturar sabores, hoje em dia está muito comum, né? As cervejas aromatizadas, as cervejas artesanais, isso tudo hoje em dia está muito claro a todos. Então, para algumas pessoas, isso é muito mais interessante, desperta muito mais sensação do que uma mulher bonita, seminua, ou um homem bonito, seminua em um bar ou uma praia. Só que para outros, não. Para uma galera, a cerveja está associada a isso mesmo, a praia, sol, gente bonita, tá bem? Então, quando eles falam para a gente, quando eles trazem essa importância de que as pessoas acreditam muito mais no rótulo do que no conteúdo, eles estão justificando exatamente isso, que existem algumas cervejas que elas trazem um material de propaganda muito diferente do seu produto, e eu dou exemplo de cerveja, mas a gente tem uma série de outras coisas, um material de propaganda muito diferente do seu produto, porque a intenção é despertar sensação. Eu quero despertar lá naquela pessoa a sensação de poder, a sensação de status. Então, eu vou colocar na minha propaganda de carro algo assim, ok? Mais uma vez, eu quero que vocês não se esqueçam, né, que o ato de compra, a decisão final de compra é mais emoção do que razão. Tá bem? A gente se vê daqui a pouco.